Opa, tudo bem, pessoal? E aí, tudo tri? Como é que vocês estão? Tudo tri é ótimo, né? Tudo tri é muito Porto Alegre. Tudo tri. Isso aí eu acho que veio lá dos anos 70. A informação que eu me lembro que eu tenho sobre tá tri legal, o que a gente começou a usar tri aqui, se não me engano, pelo que eu sei, foi por causa do tricampeonato do Brasil, na Copa do Brasil, Copa dos anos 70, Copa de 70, aquele time maravilhoso, que foi tricampeão, e aí a gente começou a usar aqui em Porto Alegre o tri para tudo, né? Não sei se essa história é verdadeira, é o que está na minha cabeça. E aí, tudo certo, tudo jóia, tudo bacana. Magrão. Magrão é outra nossa aqui. Como tem, se a gente para ver, realmente tem muitas expressões que a gente usa aqui. Magrão é bom. Eu queria começar falando para vocês é o seguinte. Esse meu canal, que é o canal Falatório com o Claudio Spritzer, eu venho usando ele muito para guardar coisas que eu gravo, né? E eu dei uma ativada muito bacana quando comecei a fazer as lives, os falatórios, né? Conversar com várias pessoas de vários segmentos. Aliás, falando em tudo tri, né? Que tem a ver com futebol, eu fiz agora semana passada uma live com o Claudião Duarte, né? Foram 2 horas conversando com ele e eu recomendo, é muito bacana para quem gosta de futebol, principalmente para quem que tem mais de 50. E o Claudião, ele pertenceu ao grande time do Internacional, que foi aquele time dos anos 70, que tinha Batista, ele jogou com Batista, Falcão, Carpegiani, Dario, Manga, Figueroa, Marinho Pérez, Caçapava, Batista eu já falei, jogou com Braulio, Pontes, puta. Então é o time que eu gostava do Inter, né? Que eu aprendi a ter orgulho do Inter foi com esse time. Era uma época em que os times do Sul, a grande maioria, 70, 80% dos jogadores eram do Sul. Assim como a maioria dos jogadores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense eram lá do Rio. São Paulo a mesma coisa. Quer dizer, os times eram formados, os jogadores dos times, eles eram da região. Eles eram da cidade, da região. E isso, na minha opinião, é fundamental. Isso faz uma falta danada para o futebol, porque aí havia uma identificação muito grande do jogador com o clube, com a região. A maioria dos jogadores do Inter, eles eram formados no Inter, né? Eles vinham da base, iam subindo. Então a identificação era total. Moravam no clube, né? Vinham do interior, jovens moravam no clube, começava na base, e aí ia subindo. Então era... A camisa contava muito, né? A camisa contava muito. E essa era uma época, para quem é de Porto Alegre, quem é do Sul, provavelmente quem é do Norte é a mesma coisa. Quer dizer, o futebol era São Paulo e Rio, né? Era São Paulo e Rio. Então era uma façanha a gente aparecer em revistas, por exemplo, com a Placar, quando tinha uma matéria do Inter na Placar. Puta, aquilo era um orgulho tremendo, né, para nós. Imagina quando o Inter passava no canal 100 no cinema, né? Antes dos filmes passava o canal 100. Jogador em câmera lenta. Aquela jogada em câmera lenta, tudo. Aquilo era... E o Claudião é dessa época aí, como jogador, ele jogou nesse período aí. Ele jogou na época que o Inter era avassalador, que o Inter ganhou. Quando ele entrou em 68, 69, o Grêmio vinha, porque o importante aqui era o Campeonato Gaúcho, né? Que era tudo, na rivalidade entre Inter e Grêmio. O Grêmio vinha de... Ele era heptacampeão. Hepta, 7 vezes, né? Hepta, 7 vezes. E nisso aí, a partir de 69, se não me engano, 68 ou 69, vira isso. E o Inter, e aí o Claudião é hepta, bate o hepta e chega ao octa. E em 75, 76 é campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro. Aí arrebentou, aí foi considerado o melhor time da década. Depois foi campeão também em 79.
Aí arrasou, daí acabou, não tinha Grêmio, foi a... Ser gremista foi duro nessa fase aí. E era a época que eu realmente curtia o futebol. Hoje, para mim, o futebol perdeu muito, assim, enquanto espetáculo. Né? Dificilmente eu tenho... Agora, na pandemia, eu comecei a acompanhar mais o Inter. Mas tá difícil, viu? O futebol brasileiro tá difícil. Eu acho que o futebol, de uma maneira geral, tá difícil. Claro que na Europa ele é mais espetáculo, ele é mais... Mas o futebol virou mais, assim, na minha opinião, virou uma disputa atlética mais. Né? Os caras são super atletas e tá tudo ali naquele detalhe uh, do vigor físico. Hoje eu prefiro, por exemplo, adoraria se tivesse, não tem mais, chegou a quase ter isso, mas valendo assim, se tivesse um brasileirão dos Masters, caras, não precisa nem ser Master, é cara assim de, quando eles largam hoje a partir dos 35, eu acho, de 35 a 45 já seria legal assistir, quando o vigor físico não fosse o definitivo. E eu mudaria, cara, sinceramente, eu acho que a regra do futebol, ela tá arcaica, ela tá desatualizada, ela tornou o futebol muito pouco competitivo com o entretenimento que se tem, a gurizada principalmente com os games. O que eles querem saber? Por exemplo, se tu pegar, não assistir o jogo do Inter, vou ver o compacto. Cara, futebol, o jogo tem 90 minutos, o compacto tem 2 minutos. Imagina tu de 90 minutos, tu tirar 2 minutos interessantes. Pô. E não é que tu passou os outros 88 minutos construindo. Não, é uma porcaria, cara, em via de regra. A verdade é essa. A instituição da bola para o lado e para trás, meu Deus do céu. Os caras dão bola para o lado e para trás sem necessidade, se livram da bola. Bola para o lado e para trás tem que ser... Olha, quando tu não tem nada para fazer mesmo, mas vira tudo para outro lado. Aí tá lá do outro lado, vira tudo para esse lado. Aí olhou, deu para trás. Deu para trás, vira tudo para outro lado. Tá de novo para trás. Tá aqui, tá para cá. Tá cá. Ah, velho, ninguém aguenta isso. Passando série, streaming, com possibilidade de assistir séries maravilhosas, filmes maravilhosos, agorizada no game, onde eles estão jogando, cara. Estão vivenciando os games cada vez mais perfeitos. Quem é que vai querer assistir futebol? Tem que ser espetáculo. Tem que ser espetáculo. Falo isso com o Claudião, não respondi muito. Ele deu uma resposta lá, até nem entendi muito, mas a gente já estava 2 horas falando, deixei para lá. Eu tiraria o impedimento para começar. Eu tiro o impedimento. Azar, deixa o cara pescando, vai marcar o cara, velho. Vai abrir o campo. Deixa o cara lá. Não, em primeiro lugar eu faria isso. Segundo, para quebrar esse lance do super atleta, de ter que ser só super atleta, todo time por cota tinha que ter um gordinho. Um cara ali de... cara gordinho e baixinho. Gordinho. Tinha que botar, pelo menos ali, em cada tempo, por 15 minutos, cada time tinha que botar 2 gordinhos. Talvez uma dona de casa também. Pra quebrar esse negócio aí. Uma dona de casa para dar uma quebrada mesmo. Botar obstáculos assim. Certo? Tinha também o seguinte, cara, outra coisa. Tem que chutar em gol. Se um time ficar 5 minutos com a bola e não chutar em gol, ou ele joga, ou ele chuta de qualquer maneira pro gol, ou a bola vai para o adversário. Tem que chutar em gol. Tu não pode ficar X tempo sem chutar em gol. Outra, os caras ganham muito. Tô falando dos jogadores dos times, né, que participam dos campeonatos. Não tô falando dos jogadores lá do interior, que a gente sabe, Série C, Série D, que ganham realmente muito pouco. Mas o que eu vou falar é a favor deles. Esses caras de primeira linha ganham muito e eu não acho errado. Eu não torço contra isso, eu não sou contra isso, porque se eles ganham muito é porque o mercado levou a isso. E o mercado é que manda. Se tem demanda, não tem problema. Mas eles ganham muito. O que todo torcedor sonha? Porque todo torcedor diz assim, como é que esse cara que só faz isso chuta a bola a essa distância desse gol enorme? Porque o gol de futebol de campo é uma coisa absurda, né? Dá para morar dentro daquele gol ali, olha, umas 6 famílias, cara. Dá para construir ali né? Um gol enorme. O cara passa a vida inteira treinando e às vezes o cara chuta em gol e ele toca na bandeirinha. Então é o seguinte, estipular uma coisa. Chutou em gol,
errou, chutou longe a partir de 3 metros do gol, ele paga uma caixinha. Desconta uma coisinha dele lá do salário dele, que é enorme. E isso que desconta lá dele, no final do jogo vai ter descontado tanto. Esse dinheiro vai para reforçar o salário dos colegas que ganham miséria na série C, série D. Ou também, se não achar legal, isso eu acho legal, porque incentiva os caras lá, mantém a sobrevivência, né? Proporciona a sobrevivência para esses jogadores que não tiveram tanta sorte. Ou dá para uma instituição de caridade esse dinheiro aí. Não é legal? Isso começa a dinamizar. Então é o seguinte, daí o cara vão dizer para mim assim, não, mas ninguém vai querer chutar. Ah, não chutou? A bola vai para o outro lado. Cerquei o cara. Então tem que chutar. Em algum momento tu vai ter que chutar. Se é o clube que vai pagar, se é do bolso do jogador, é problema. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Então já tiro o impedimento. Já obrigo a ter chute a cada. Se não chutou em 5 minutos, a bola vai para o outro lado. Chutou muito longe, um X, porque aí tem, com dispositivo eletrônico, consegue se medir essa bola, que nem, né, tênis, a gente sabe exatamente onde caiu a bola, vai ter uma cobertura ali, eletrônica ali, o cara vai mostrar exatamente, chutou a 3 metros da goleira, multa, caixinha. Aí são algumas medidas. Botar... não, tá, eu falei brincando, botar gordo. Acho que tinha que ter uma cota para jogadores que não fossem atletas. Tinha que ter uma cota para isso aí. Então, os jogadores masters, por exemplo, entra 3 master a partir do período tal, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, entra um master. Entra um master em cada time. A partir dos 30 minutos, entra mais um master em cada time. Enlouqueceu? Eu acho muito legal essa iniciativa. Outra coisa que eu faria, cara, uma atenção muito mais especial para jogada ensaiada. Uma atenção muito maior para jogada ensaiada. Não tem jogada ensaiada. Coloca no YouTube lá as melhores jogadas ensaiadas, alguma coisa assim. Tu vai ver coisas fabulosas. Então, cada time, além de ter o treinador, ter o psicólogo, ter o fisiologista, ter não sei quem, um cara de criatividade. Eu e meus colegas criadores de roteiro, de cartoon, de ficção, a gente nos deixa bolando jogada ensaiada. Te garanto que nós vamos fazer um espetáculo e vamos fazer gol. E a gente vai criar jogadas do caralho. Coisas bacanas de se ver, plásticas. Falta plasticidade, falta espetáculo. Dancinha na hora do gol. Dá 30 segundos, dá 1 minuto para os caras comemorar. E aí, vamos botar um coreógrafo. O cara fez o gol, ele vai para um palquinho, faz a dança, faz o que quiser, luz nele. Música tem que virar espetáculo. Porque hoje o futebol está ficando só para ficcionados, só para quem é torcedor muito raiz, só para quem é fanático. São aqueles caras que querem só ganhar. Faz um gol e deu, pronto, se ganhar de 1, se ganhar de 0-0, se pudesse ganhar de 0-0, os caras iam topar. Eu não quero. Eu quero espetáculo. E sei, porque lá nos anos 70 que a gente estava falando, aí o futebol era para todo mundo. Cara, nós estamos, vamos falar sério, tem Copa do Mundo esse ano, tem Copa do Mundo, eu nem sabia. E olha que, porra, a Copa do Mundo para mim sempre foi tudo. Eu já sabia no ano anterior. Puta, eu ficava esperando o ano de Copa. Todo mundo, não é eu. Todas as pessoas, mesmo as pessoas que não gostavam de futebol, sabiam, porque as turmas, as pessoas compram televisão, as pessoas se encontram, é maravilhoso a Copa, não é mais. A gente não sabe quem são os jogadores, eu sei que é Neymar e mais o resto. E eu jogo futebol a vida inteira, parei agora. Jogo futebol muito, sempre joguei muito. Sou bom, sou garçom. Minha alegria é deixar os caras pifar, deixar na cara do gol, deixar os caras no gol. Sou um cara de criatividade, trabalho criatividade, sou meio campo. Meu negócio é abrir jogo e botar os caras. Agora parei de jogar faz 3 anos. Na minha cabeça ainda vou voltar a jogar, estou me preparando. Continuo com o meu time lá tenho minha turma de futebol, mas eu estou mais na diretoria só agora. Só vou no churrasco, né? E fico só reclamando dos outros lá. Mas ainda penso em voltar.
Porque a vida começa aos 60. Os incríveis anos 60. Mas eu estou falando o seguinte, então o futebol ele necessitaria de uma série de reformulações para dinamizar o jogo. Por exemplo, o VAR. Sou contra o VAR? Não, não sou contra o VAR. Agora não pode ter VAR o tempo inteiro. Então cada time teria direito a, vamos supor, um pedido de VAR ou 2 pedidos de VAR por tempo. Aí tem que acertar, porque o VAR atrasa tudo. Os caras estão dando VAR, o VAR tem que ser para determinadas situações, não pode ser para tudo. Tem que deixar na mão do juiz, senão daqui a pouco não tem juiz. Pô, se não tem juiz, quem é que nós vamos xingar? A pessoa trabalha a semana inteira. A pessoa trabalha a semana inteira e quer ir para o estádio para botar para fora a raiva que a pessoa tem do patrão, a raiva que ficou do cunhado. Porque quando a pessoa está lá xingando o juiz, não é o juiz, fica tranquilo o juiz. Não é tu que as pessoas estão xingando. Tu é o ícone, tu tá só ali, tu é o totem que tá ali, tu é o representante do patrão do cara, da esposa, da sogra, do irmão, do cunhado, do cara que sacaneou, do cara que bateu no carro do cara, entendeu? Do vizinho que encheu o saco, é isso. Tu não é, a gente quando vai pra lá é pra xingar, filho da puta, não é tu, mas é uma coisa que aconteceu na semana. Então não se pode tirar essa alegria da torcida que vai a campo. Eu não sou eu, porque eu quase não vou a campo. Eu gosto de assistir em casa, de cueca, tomando um suquinho, comendo comidinha. Mas essa é uma das alegrias de ir ao estádio, xingar o juiz. Não me tira essa alegria. Então não dá para esse desinfetamento, essa esterilização do futebol também não dá certo, né? Tudo esterilizado. Futebol é paixão, tem que ter a paixão. Tu não pode tirar um pouco da confusão que o futebol tem, um pouco do antagonismo e da discórdia que é gerada com decisões eventualmente erradas, né? Então, mas aí a solicitação tem que ser do time, do treinador. Tu tem direito a 2 pedidos. Quer pedir essa aí? Não, deixa pra lá, vamos aproveitar. Entendeu? Que nem entrar no box. Entro agora no box no automobilismo para botar pneu de chuva? Não, vou esperar um pouquinho mais. Não quero entrar agora. Se estourar, estourou depois. Aí são só algumas reformulações. Eu tinha outras que eu pensei, mas agora não estou lembrando, porque eu nem ia falar desse assunto aí. Bom, eu comecei a dizer que eu tenho esse canal no YouTube, eu uso ele muito, sempre usei muito para guardar uma série de vídeos que eu tinha. Ele inicialmente era um canal como dispensa, eu gravo muita música minha, música dos outros, faço alguns vídeos aleatórios, e tudo isso eu fui botando nesse canal. E depois que eu comecei a fazer essas lives, eu tenho em torno de 60 lives que eu recomendo para vocês. Algumas não são tão boas mesmo, né? Não são muito boas, mas tem algumas que são muito boas, de assuntos variados. Todas estão aí, todas estão com estética do Instagram, porque eu sempre gravei no Instagram. Eu comecei a gravar direto no YouTube agora, faz pouco tempo, agora que está começando a ter uma estética. A do Claudião já tem essa estética. Gevaer, principal ufólogo brasileiro, o cara que melhor representa a ufologia, né, o estudioso da ufologia, pesquisador Gevaer, que também é publisher, responsável, editor da revista UFO, que é a publicação mais antiga do gênero em todo o mundo. Gevaer é reconhecido, é uma autoridade em ufologia reconhecida no mundo todo, nesse planeta e possivelmente em outros planetas também. Gevaer tem ali no grupo, ele está no grupo de WhatsApp, de uma galera aí de fora aí também. Ele está ali, se comunicam ali. Então, Gevaer é o cara, eu já fiz 3 falatórios com ele, 3 partes, sendo que o último foi especificamente sobre agroglifos e os 2 anteriores sobre casuística ufológica. A gente fala sobre a Operação Prato, que foi um caso absurdo que aconteceu,
em ufologia. Eu gosto muito de ufologia. Tem 2 casos aqui que aconteceram comigo em ufologia. Mas outro momento eu conto. Tá ficando muito. Eu tenho 20 minutos aqui já. Na verdade, eu pretendo sempre no final do dia conversar um pouco aqui sobre vários assuntos. Eu passo o dia inteiro me informando sobre várias coisas. Eu gostaria de conversar sobre isso. Também de conversar sobre meus cartoons. Eu publico todos os dias 3 cartoons. Eu quero colocar aqui assim que eu aprender como colocar. E quero falar um pouco sobre cartoon. Eu, enquanto cartunista, sou um observador das coisas. O cartunista, um dos dons do cartunista é a capacidade de observação da sociedade, da realidade, do cotidiano. Eu sempre me interesso muito estar dentro do inconsciente coletivo. Eu tenho que ter um entendimento do que passa na cabeça das pessoas para poder criar os meus cartoons e entrar em sintonia com o que essas pessoas estão pensando. Então eu procuro estar sempre muito bem informado. Eu sou cartunista e sou também chargista. Existe uma diferença entre cartoon e charge. Charge é mais específica, em cima de um fato específico. Ela é temporal. Charge é o que costumava ter nos jornais diários, quando existiam os jornais diários, né, que agora estão muito capenga e também estão... É difícil de ler. Essa mídia, a grande mídia, está muito difícil de acompanhar. Mas o que o chargista dos jornais diários, o que o desenhista de humor nos jornais diários fazia é a charge, porque ele comentava alguma coisa que tinha acontecido. Já o cartunista não, o cartoon ele é atemporal. Caiu isso aqui também, não estou com uma estrutura muito legal. Aliás, a luz que eu pretendo usar não é essa, não vai estar essa parede aqui. Eu vou também fazer uma maquiagem, não vou estar assim. Hoje realmente eu tô... É um teste. E eu vou botar no ar aqui, tá? Para eu mesmo ver. Tô com uma cara de psicopata com essa luz e esse óculos, né? Não que eu não seja. Não sou não. Gente, então é isso. Eu quero buscar curiosidades para trazer aqui. O que rolou durante o dia. Sugerir canais que eu assisto e dizer para vocês, ó, o canal do Luiz, o Oi Luiz, hoje botou 2 vídeos, ele está comentando isso. O canal do Gustavo Gayer, ele falou isso. O Kim, não Kataguiri, porque esse Kataguiri, distância. Queremos distância do Kim Kataguiri. O Kim, esqueci o nome do outro Kim. O Kim. Né? Cara, como é que eu esqueci? Kim. Só um pouquinho. Posso fazer isso? Kim Paim, né? Kim Paim, desculpe, Kim Paim. Assisto Kim Paim todos os dias de manhã cedo. Gustavo Gayer, assisto direto também. Luiz, assisto direto. Ed Raposo, enfim, Augusto Nunes, Alexandre, nosso cara, tô com problema de memória. Só um pouquinho. Eu também não estou acostumado a falar e ficar ter a possibilidade de ficar falando aqui e ficar com o computador aqui junto comigo. Então isso tudo ainda para mim é muito novidade, mas eu vou me adaptar com certeza rapidamente a isso. Tá, tava falando do... Meu Deus do céu, só um pouquinho. Só um pouquinho, desculpa aí. Não sai daí. Não tem problema de dar uma pausa, né? Uma parada e não falar nada. Não precisa esse negócio de ficar feito um tagarela o tempo inteiro. Pelo menos, eu pretendo, aliás, fazer aqui uma coisa que eu gosto muito. Que eu gosto muito. Eu gosto das coisas que eu gosto de assistir, como eu gosto. É o que eu quero botar aqui. Uma coisa que seja autêntica, que não seja uma cópia de nada. Cara, esqueci o nome do Alexandre. Nosso jornalista daqui.
sei. Vou achar que tá, João. Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. Então, pretendo realmente isso, sugerir canais para vocês assistirem, falar de cartoon, de humor, de curiosidades, algumas coisas de política que eu acho que são interessantes ressaltar ao longo do dia. Não pretendo fazer um canal ideológico, absolutamente, né? Não quero fazer nada ideológico, até quero debater, gostaria de falar com um contraditório, de trazer o contraditório. Eu sou liberal, tá? Meu pensamento hoje ele fecha mais com um pensamento liberal. Gostaria muito de conversar com pessoas de esquerda, entender o argumento deles. É difícil, eu quis já trazer pessoas para fazer o falatório comigo, pessoas de esquerda, é muito difícil. Porque o pessoal está em cima de argumentos muito fugazes, que eles não estão conseguindo sustentar num debate. Quando tem que chegar assim, tá, mas tu falou isso, esse cara aqui desse lado é ladrão, é corrupto, por quê? Onde é que está a corrupção dele? Não, mas isso que tu falou, não tem corrupção aí. Isso aí é o Randolph que está falando aí. O Randolph chamou o cara, mas cadê a comprovação disso aqui? Então, quer dizer, tu sentar e pegar item por item que os caras trazem e debater o item com todo o respeito, dando oportunidade para essa pessoa falar e desenvolver sua tese. Agora, uma coisa que eu assisto muito, e eu não pretendo, isso aqui não é um podcast, não é nada disso, mas que eu assisto muito em podcast, os caras conversando com o pessoal. E porra, aí o cara fala uma coisa e ele não contesta, a gente fica todo mundo louco. Não, mas então pergunta pra ele, por que ele tá dizendo de onde é que ele tirou isso? Pergunta, pelo amor de Deus, pergunta pra ele. E o cara não pergunta, porque quer, sabe, não quer deixar o outro à vontade. Eu acho que tem que deixar à vontade pra pessoa colocar sua opinião, mas aí inquirir ela, indagar. Não, mas de onde é que tu tirou isso? Como assim? Sabe? Isso acontece no futebol também muito, que a gente vê muito do futebol na reportagem esportiva, que também é uma coisa que eu acho pouco criativa. O repórter esportivo, o setorista, ele está muito sempre junto com os jogadores, está dentro lá, e ele às vezes faz ali um jogo assim que é meio de comadre, né? O cara diz assim, pô, hoje eu estava desconcentrado, eu não sei, desconcentrado, meu amigo, se tu só faz isso aqui, tu ganha essa fortuna, tu estava desconcentrado? Explica melhor isso aí, como é que tu estava desconcentrado. Entendeu? Quer dizer, não, porque eu... Enfim, é não aceitar uma coisa só por aceitar. Não, tu me tocou e eu, com todo respeito, não entendi. Me explica isso. Então, isso eu gostaria de ver. Então, é o que eu pretendo. Tudo que eu acho bacana ver, e que às vezes não rola, eu vou tentar trazer para cá. Feitoria... Para esse teste aqui inicial é isso. Eu acho que isso aqui vai se moldar. Principalmente isso aqui eu estou fazendo. Eu acho que é um momento legal de conversar com as pessoas. E principalmente no YouTube eu consigo subir os comentários de quem eventualmente estiver comigo. Porque inicialmente eu estou gravando, mas depois eu vou fazer ao vivo. Para permitir os comentários e a gente poder conversar. Debater, para virar realmente um bate-papo, saber o que as pessoas querem conversar, no que eu souber, que eu puder comentar em cima dos comentários, eu vou comentar, e aí a gente pode debater, e posso inclusive fazer as pessoas subirem para conversar ao vivo comigo. Eu tenho possibilidade de fazer qualquer um, eu mando o link, a pessoa sobe na hora e a gente segue conversando. Essa é a minha ideia disso aqui. Ser um final de tarde, bater um papo. Em vez de ir para um bar, conversar com alguém, conversamos aqui. Podendo tomar uma cerveja, qualquer coisa. No caso, estou tomando um tangue de tangerina. Às vezes eu batizo ele, mas hoje foi só isso. E vou melhorando a qualidade aos poucos aqui. Não sei se o som tá bom, como é que tá o negócio aí. Feito? Abraço então. Amanhã eu volto com mais uma experiência, mais um teste e vamos ir testando. Ok? Tchau, abraço.